Imagine um livro que existe há mais de 600 anos, escrito em um idioma que ninguém no planeta jamais conseguiu compreender. Cada página é coberta por símbolos indecifráveis, acompanhados de ilustrações de plantas que não existem em lugar nenhum, estrelas traçadas em padrões impossíveis e figuras humanas envolvidas em rituais desconhecidos. Esse é o manuscrito Voynich, o enigma literário que desafia as mentes mais brilhantes do mundo desde que veio à tona no início do século XX. Não é apenas um livro antigo, é um convite para atravessar a fronteira entre história e mistério, onde cada detalhe parece esconder uma verdade proibida. Ao longo dos anos, criptógrafos, linguistas, cientistas e até agentes de inteligência tentaram decifrá-lo. Nenhum obteve sucesso absoluto, e é justamente nessa mistura de beleza, estranheza e frustração que reside o seu fascínio. O Voynich permanece vivo porque se recusa a revelar seus segredos. No início do século XX, o negociante de livros raros Wilfrid Voynich visitou um antigo colégio jesuíta em Frascati, próximo a Roma. Em meio a estantes empoeiradas, encontrou um volume estranho, com capa de pergaminho e páginas amareladas pelo tempo. Bastou folhear algumas folhas para perceber que não era um manuscrito comum. As letras não se pareciam com nenhum alfabeto conhecido. Os traços formavam curvas e laços hipnóticos, como se alguém tivesse inventado uma caligrafia apenas para registrar um conhecimento oculto. Fascinado, Voynich adquiriu o livro e começou a exibi-lo para amigos e estudiosos, sem imaginar que acabara de colocar seu nome para sempre na história dos grandes enigmas. Desde então, a trajetória do manuscrito virou um labirinto de teorias. Pesquisadores rastrearam indícios que o ligam a cortes reais, alquimistas e até espiões da Renascença. Alguns acreditam que seja um tratado de botânica mística, compilando espécies de plantas perdidas. Outros, que é um manual de alquimia ou um guia de astronomia hermética. Há quem defenda que ele contenha uma linguagem codificada, destinada apenas a iniciados em algum círculo secreto. Mas a pergunta central continua ecoando: quem o escreveu e com qual propósito? Para compreender o impacto desse achado, é preciso lembrar que o início do século XX foi uma época em que a Europa redescobria suas próprias raízes intelectuais. Bibliotecas escondiam tesouros esquecidos desde a Idade Média, e colecionadores competiam para resgatar fragmentos do passado. O manuscrito Voynich apareceu como um artefato fora de lugar, impossível de encaixar nas cronologias estabelecidas. Suas páginas, analisadas sob microscópios e submetidas a exames químicos, revelaram pergaminho datado do século XV. Isso confirmou sua antiguidade, mas nada explicou sobre o conteúdo. Pelo contrário, cada novo dado parecia aprofundar o mistério. Os primeiros a tentar decifrar o texto foram estudiosos fascinados por criptografia. Entre eles estava William Friedman, o lendário criptoanalista que mais tarde ajudaria os Estados Unidos a quebrar códigos durante a Segunda Guerra Mundial. Friedman dedicou anos de sua carreira ao Voynich, mas acabou admitindo que se havia ali um código, tratava-se do mais engenhoso já concebido. Essa constatação só reforçou o prestígio do manuscrito, um objeto capaz de resistir até mesmo aos melhores decifradores do planeta. À medida que o século avançava, o Voynich passou a atrair não apenas acadêmicos, mas também curiosos, escritores e caçadores de tesouros intelectuais. Alguns viram nele um mapa para conhecimentos esquecidos. Outros, uma prova de contatos com civilizações desconhecidas. O imaginário popular alimentou lendas de que o livro teria origem extraterrestre ou seria um grimório, um manual de magia usado por sociedades secretas. Mesmo sem evidências concretas, essas narrativas ampliaram seu poder cultural, transformando-o em ícone pop do mistério histórico. O que torna o manuscrito Voynich tão fascinante é a sensação de que ele desafia a lógica moderna. Em um mundo onde quase tudo parece catalogado, digitalizado e analisado, esse livro resiste. Ele nos lembra que ainda existem fronteiras do saber à espera de exploradores. Cada símbolo não traduzido, cada planta inventada, cada figura feminina mergulhada em banhos enigmáticos sugere que o conhecimento humano ainda pode ser surpreendido. Talvez por isso, o manuscrito continue inspirando equipes multidisciplinares, que unem inteligência artificial, estatística e linguística em busca de pistas. No entanto, apesar de toda a tecnologia disponível, o segredo do Voynich permanece intacto. Algumas hipóteses sugerem que o texto seja apenas um elaborado nonsense, criado para enganar colecionadores ricos da época. Outras defendem que o idioma tenha base em alguma língua extinta, ou que esconda camadas de significado criptografadas com métodos que ainda não conseguimos imaginar. A verdade é que ninguém sabe ao certo, e é justamente essa ausência de respostas definitivas que mantém o enigma pulsando no imaginário coletivo. Ao encerrarmos este primeiro mergulho, uma certeza se impõe. O
manuscrito Voynich é mais do que um desafio intelectual. É um espelho da nossa própria busca por sentido. Ele nos lembra que por trás de cada descoberta há sempre perguntas maiores. E talvez seja essa a sua maior lição. O conhecimento, assim como o mistério, precisa de coragem, paciência e imaginação para florescer. Desde que Wilfrid Voynich apresentou o misterioso livro ao mundo, ele se tornou um verdadeiro ímã para explicações de todos os tipos. A cada década, novas suposições surgem, refletindo não apenas os avanços da ciência, mas também os medos e esperanças de cada geração. Há algo no Voynich que provoca a imaginação coletiva, como se suas páginas silenciosas sussurrassem promessas de verdades escondidas. E quando a lógica falha, as teorias mais ousadas ganham terreno. Entre as interpretações mais respeitadas está a hipótese botânica. Muitos estudiosos acreditam que o manuscrito seja um compêndio de plantas medicinais. As ilustrações de folhas, flores e raízes, apesar de não corresponderem a nenhuma espécie catalogada, lembram a estrutura de herbários medievais. Talvez o autor tenha registrado observações de plantas raras, já extintas, ou misturado características de várias espécies para ocultar fórmulas terapêuticas. Essa linha de pensamento ganha força quando se observam diagramas que parecem instruções de preparo, como receitas codificadas para quem soubesse lê-las. Outro campo de especulação leva o manuscrito para a alquimia. Alguns símbolos lembram códigos usados por alquimistas para designar elementos e processos. A presença de círculos concêntricos, estrelas e figuras femininas em recipientes cheios de líquido sugeriria experimentos ligados à transmutação ou à busca pelo elixir da vida. Se essa teoria for verdadeira, o Voynich poderia ser um guia de iniciação para aprendizes, um manual reservado a poucos, repleto de metáforas que escondem fórmulas e práticas secretas. Mas não faltam explicações ainda mais radicais. Uma das mais debatidas afirma que o livro seria um elaborado embuste, criado para enganar colecionadores abastados. De acordo com essa visão, alguém no século XV ou XVI teria inventado uma escrita sem sentido, ilustrado plantas fictícias e vendido o volume como obra rara, garantindo fama ou fortuna. No entanto, há um detalhe que enfraquece esse argumento: a complexidade do texto. Pesquisas estatísticas revelam que a distribuição das palavras segue padrões semelhantes aos de línguas naturais. É difícil imaginar que um falsário medieval conseguisse gerar tamanha coerência sem tecnologia. Há também quem enxergue o manuscrito como produto de uma mente singular, talvez um gênio isolado ou alguém com condições neurológicas que o levaram a criar um sistema próprio de comunicação. Essa hipótese psicológica ganhou espaço após estudos sobre indivíduos que desenvolveram linguagens privadas, fenômeno conhecido como idioglossia. Seria o Voynich a expressão escrita de um universo interior inacessível? Um diário cifrado de alguém que preferiu dialogar apenas consigo mesmo? Mais audaciosas são as teorias que envolvem contatos com civilizações desconhecidas. Alguns sugerem que o livro foi legado por um povo desaparecido, guardião de saberes ancestrais que se perderam com o tempo. Outros avançam ainda mais, insinuando uma origem extraterrestre. Para esses proponentes, a escrita incompreensível e as plantas impossíveis seriam pistas de que não estamos sozinhos. Embora careçam de provas sólidas, essas ideias continuam a fascinar porque abrem portas para imaginar o impossível. Nos últimos anos, a tecnologia também entrou em cena. Equipes de universidades aplicaram inteligência artificial, análise de frequência e modelos linguísticos na tentativa de detectar padrões ocultos. Alguns resultados apontaram para línguas antigas, como o hebraico ou o turco, sugerindo que o manuscrito poderia ser uma forma cifrada de um idioma real. Outros algoritmos, porém, classificaram o texto como pseudolinguagem, algo construído para imitar um idioma sem carregar significado direto. Cada avanço parece paradoxalmente aproximar e afastar a solução. O que todas essas teorias têm em comum é a percepção de que o Voynich não é apenas um objeto de estudo, mas um espelho onde refletimos nossos próprios anseios. Para os cientistas, ele representa um quebra-cabeça intelectual, um desafio que promete recompensas para quem decifrá-lo. Para os místicos, é um relicário de saberes ocultos, talvez um elo com tradições esquecidas. Para o público curioso, é uma história viva, cheia de suspense, que mistura aventura, ciência e imaginação. Em paralelo, o manuscrito também inspirou a literatura e o cinema. Escritores criaram romances nos quais o Voynich guarda segredos sobre sociedades secretas ou fórmulas capazes de mudar o destino humano. Documentários exploraram cada detalhe de suas páginas, enquanto roteiristas de séries o usaram como ponto de partida para tramas sobre códigos e conspirações.
Essa presença na cultura popular ajuda a manter o mistério vibrante, transformando-o em um ícone que transcende o campo acadêmico. Contudo, mesmo diante de tantas tentativas, o coração do enigma permanece intocado. Nenhum estudo conseguiu traduzir com segurança uma frase sequer do texto. Não há consenso sobre o propósito das imagens, nem sobre a mente por trás delas. Essa resistência é parte do magnetismo do manuscrito, um lembrete de que, apesar do poder da ciência e da razão, ainda existem segredos que desafiam nossa compreensão. À medida que seguimos adiante, percebemos que o Voynich não é só um enigma histórico, mas também um teste para nossa criatividade. Cada hipótese revela algo sobre quem a formula, suas crenças, seus medos, sua visão de mundo. Talvez seja essa a essência do fascínio. O livro não apenas guarda um mistério, mas também nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, questionando por que sentimos tanta necessidade de decifrar o desconhecido. Se as teorias dão cor e drama à história do manuscrito de Voynich, é o trabalho paciente dos pesquisadores que sustenta a busca por respostas. Desde que o livro foi redescoberto no início do século XX, linguistas, criptógrafos, historiadores e cientistas de diferentes áreas uniram forças para enfrentar um adversário silencioso, feito de pergaminho e tinta. Cada um trouxe suas ferramentas, esperanças e um traço de obsessão. Um dos primeiros a enfrentar o desafio foi William Friedman, o lendário criptógrafo norte-americano responsável por decifrar códigos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final de sua carreira, ele reuniu uma equipe para estudar o Voynich. Aplicaram técnicas usadas contra cifras militares, analisaram frequência de símbolos, tentaram detectar padrões ocultos e terminaram onde haviam começado, com um texto que se recusava a se submeter. Friedman morreu sem solução, mas deixou um legado de respeito. Se o livro podia resistir até aos melhores, era porque guardava algo genuinamente complexo. Nas décadas seguintes, outros estudiosos assumiram a missão. Computadores surgiram como aliados promissores. Programas foram criados para calcular a entropia do texto, compará-lo a centenas de idiomas conhecidos e testar hipóteses de criptografia. Alguns resultados indicavam que a escrita possuía estrutura semelhante à de uma língua natural, sugerindo que poderia ser um idioma codificado ou desconhecido. Mas sempre que alguém parecia estar à beira do triunfo, novas inconsistências apareciam, corroendo as conclusões. Paralelamente, historiadores buscaram pistas nos detalhes materiais. A análise do pergaminho revelou que ele foi produzido entre 1404 e 1438, período em que a Europa fervilhava com descobertas científicas e experimentos alquímicos. Testes de tinta confirmaram que as páginas e as ilustrações eram contemporâneas, descartando a hipótese de falsificações posteriores. O estilo do traço apontava para uma mão treinada, talvez um escriba profissional ou um artista habituado a manuscritos iluminados. Na virada do milênio, a internet abriu um novo capítulo. Fóruns e listas de discussão reuniram entusiastas de todo o mundo, criando uma comunidade dedicada ao quebra-cabeça. Matemáticos, engenheiros, linguistas e curiosos compartilharam teorias, decifraram minúcias, publicaram gráficos e imagens ampliadas das páginas. Esse esforço colaborativo tornou o enigma mais democrático, mas também mais caótico. Para cada hipótese sólida, surgiam 10 interpretações extravagantes. Grandes instituições também entraram no jogo. A Universidade de Yale digitalizou o manuscrito e disponibilizou-o online, permitindo que qualquer pessoa examinasse suas páginas. Projetos interdisciplinares, envolvendo física, química e ciência da computação, investigaram a composição dos pigmentos, a microestrutura do pergaminho e o ritmo estatístico da escrita. Alguns tentaram reconstruir, por meio de algoritmos, um alfabeto Voynich, na esperança de aproximar-se do significado. Ainda assim, nenhum tradutor automático produziu algo além de palavras desconexas. Mais recentemente, estudiosos propuseram que o texto poderia ter sido escrito em uma forma abreviada de línguas medievais, como o latim ou o hebraico, usando um sistema taquigráfico que comprimia informações. Outros sugeriram que o autor poderia ter usado um método de substituição múltipla, em que um símbolo correspondia a várias letras dependendo do contexto. Cada tentativa reacendia o entusiasmo, mesmo quando terminava em becos sem saída. O mistério também inspirou abordagens criativas. Artistas transformaram as ilustrações em animações, dando vida às plantas impossíveis e às figuras femininas mergulhadas em líquidos. Escritores imaginaram o manuscrito como o diário de um alquimista, registro de viajantes de outro mundo ou mapa para uma biblioteca subterrânea. Essas interpretações não decifraram o código, mas lembraram que a arte e a imaginação também podem iluminar zonas obscuras da história. Entre todos os investigadores, há um sentimento comum.
O Voynich é mais do que um enigma técnico. Ele representa a fronteira entre o conhecido e o indomado. Um lembrete de que nem tudo pode ser explicado de imediato. Cada falha, em vez de desanimar, reforça a atração. É como se o manuscrito sussurrasse aos que ousam estudá-lo: tente outra vez. No entanto, também existe um alerta silencioso. A obsessão pode consumir quem se dedica demais. Alguns pesquisadores relataram ter sonhado com símbolos voynichianos, enquanto outros confessaram passar anos presos a hipóteses improváveis. O livro não oferece pistas de misericórdia. Ele exige paciência, disciplina e, sobretudo, humildade. À medida que o século XXI avança, novas tecnologias prometem oxigenar a investigação. Redes neurais capazes de identificar padrões invisíveis ao olho humano começam a ser aplicadas. Modelos estatísticos mais sofisticados buscam simular como um autor poderia construir uma linguagem artificial coerente, a esperança de que um dia uma combinação de ciência, criatividade e acaso abra a porta desse labirinto de tinta. Mas talvez no fundo a pergunta mais intrigante não seja o que o manuscrito diz, e sim, por que precisamos tanto saber. O fascínio pelo Voynich fala sobre nós, sobre nossa ânsia de compreender, sobre o prazer de resolver charadas, sobre o desejo de acreditar que, além das respostas fáceis, existe algo reservado apenas aos persistentes. Seja qual for o conteúdo escondido nas páginas, ele já nos ensinou algo precioso, que o mistério, quando compartilhado, pode unir pessoas em torno da curiosidade e do espírito de descoberta. Chegamos ao fim de uma jornada que atravessou 6 séculos de silêncio, passando por monges copistas, colecionadores, criptógrafos e cientistas modernos. O manuscrito de Voynich, apesar de não ter revelado seus segredos, nos mostrou algo mais profundo: o poder do mistério para mover gerações inteiras. Cada página, cada símbolo indecifrável, não é apenas um desafio intelectual. É também um espelho onde vemos refletida a nossa própria sede de conhecimento. O primeiro valor que o Voynich nos oferece é a paciência. Em um mundo que exige respostas instantâneas, ele permanece sereno, lembrando-nos de que algumas descobertas exigem tempo, método e uma dose saudável de humildade. Ele nos ensina que nem tudo deve ser consumido rapidamente, que certos tesouros só se revelam a quem aceita observar sem pressa. Outro aprendizado está na colaboração. O manuscrito não pertence mais apenas a um colecionador ou a um punhado de estudiosos. Ele é um desafio compartilhado. A internet transformou sua decifração em um esforço global, onde qualquer pessoa em qualquer lugar pode contribuir com uma nova ideia ou um olhar diferente. Esse espírito comunitário mostra como o conhecimento floresce quando deixamos o ego de lado e trabalhamos juntos. O Voynich também nos lembra da beleza do desconhecido. Em vez de temer aquilo que não compreendemos, podemos escolher admirá-lo. Há poesia em um livro que resiste a todas as tentativas de tradução, porque ele preserva a sensação rara de que o mundo ainda guarda segredos. Essa consciência amplia nossa imaginação, incentiva a criatividade e alimenta histórias que conectam ciência, arte e curiosidade humana. E há, por fim, uma lição sobre significado. Talvez o verdadeiro valor do Voynich não esteja em uma mensagem escondida, mas na experiência de buscá-la. O caminho, repleto de hipóteses, debates, erros e recomeços, já é, em si, um tesouro. O livro nos convida a abraçar o processo, a saborear o desafio, a encontrar sentido no próprio ato de explorar. Enquanto fechamos este capítulo, é impossível não sentir um certo fascínio pelo fato de que um objeto tão frágil tenha sobrevivido intacto por séculos apenas para nos provocar perguntas. Ele é um lembrete silencioso de que o conhecimento humano não é um ponto de chegada, mas um rio que nunca para de correr. E se o Voynich permanecer indecifrável para sempre, talvez esse seja o maior presente, um convite perpétuo para continuar investigando. Se esta viagem pelos enigmas do passado despertou em você a mesma curiosidade que moveu tantas pessoas antes, considere apoiar o trabalho de quem traz essas histórias à vida. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que adore um bom mistério. Cada gesto ajuda a manter viva a chama da pesquisa, permitindo que mais narrativas fascinantes encontrem espaço e que mais pessoas descubram que o mundo é muito maior do que aquilo que já sabemos. No final das contas, o manuscrito de Voynich não é apenas um quebra-cabeça antigo. É um lembrete de que somos seres feitos de perguntas. Enquanto houver páginas em branco, símbolos por decifrar ou histórias por contar, haverá motivos para olhar além da superfície e buscar juntos as respostas, ou simplesmente desfrutar da beleza de não sabê-las todas. Mensagem final: que a sua curiosidade continue sendo a sua melhor bússola. Clique em inscrever-se, deixe seu like e vamos juntos explorar mais mistérios que o tempo insiste em guardar.